Aí, por que está tomando atitudes precipitadas? Não está orando, mano. Quem não ora para decidir, acaba tendo que orar pedindo livramento a Deus pelas decisões erradas. Está entendendo? Não orou para decidir, vai ter que orar para pedir uma direção de Deus, perdão, porque decidiu de forma errada, porque não orou. Não adianta você fazer o que é bom de vez em quando. Outra coisa, a gente muitas das vezes sabe o que devemos fazer e às vezes falta força. Então, por isso que Efésios está dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por isso que tinha a Paraçá, eu entrei nessa questão que eles estavam revoltados contra a pobreza de conhecimento bíblico. Aí, a Paraçá era a porção semanal da lei, e a Haftaró era a porção semanal dos profetas. Prove isso na Bíblia, pastor, provo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 16. Provo para vocês que isso era usado dentro das sinagogas, e é usado até hoje, tá, irmãos? E chegando Jesus, tá, a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Jeremias. Isaías, por que não era Jeremias? Porque a Haftaró daquela semana era sobre Isaías. Deram para ele o livro do profeta Isaías. E a Bíblia é tão Bíblia que olha o que aconteceu. E quando foi lhe dado o livro do profeta Isaías, aí quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quando Jesus abriu a Bíblia para ler, a Bíblia leu ele. Quando ele abriu a Bíblia para ler, ele estava lendo sobre a história dele. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, era uma profecia do que aconteceria com o Messias. Quer ver a profecia? Ele não leu o livro de Isaías? Então vamos ver no livro de Isaías o que ele leu. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. A mesma coisa que Jesus leu quando entrou dentro da sinagoga. A Haftaró era a porção daquela semana. É tipo assim, respeita o assunto, o tema. Agora, sabe o que eu acho lindo? É que toda semana eles não liam a Bíblia. Eu vou até beber um pouco d'água depois dessa. Irmãos, judeu não lê Bíblia. Mas pastor, não faz sentido, o senhor falou que durante uma semana tinha uma porção da palavra. Judeu não lê Bíblia. Crente não pode ler Bíblia. Crente tem que estudar a Bíblia. Examinai as Escrituras. Jesus falou. Esse livro, porque são elas que testificam de mim, diz o Senhor. Este livro é tão poderoso que merece muito mais do que uma leitura. Você tem que se debruçar sobre ele. Qual é o assunto que você vai estudar? Jesus no deserto. Se debruça sobre esse tema a semana toda. Vai estudar contexto, texto e depois do texto. Lê, relê, até sua mente lembrar, sem precisar ler. Se debruce sobre a palavra. Você acha que eu gravo as coisas de uma vez? É lendo e relendo e anotando. Se você for lá em casa, se vocês repararem lá em casa, no painel da sala tem versículos colados. Todo dia que eu vou trabalhar, eu dou uma lida naquele versículo. Aí vou gravando. Irmãos, é buscar meios de crescer.